Então vou sortear quem vai fazer a pergunta. Boulos, que é especialista nisso, tem afirmado, e eu fui estudar, e ele tem toda a razão, o Brasil hoje tem mais imóveis vazios... Candidato Guilherme Boulos. ...do que as 6 milhões... E agora o sorteio de quem vai responder a pergunta. ...palafitas em casebre, sofrendo do frio, sofrendo da chuva, pelo Brasil afora. Evidentemente... Candidato Ciro Gomes. Porque essa é a lei do menor esforço. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Qualificar, adaptar isso. Ciro, nós temos pontos de convergência importantes em relação à luta democrática e por direitos no país. Mas também temos diferenças. Uma das nossas diferenças é em relação à democratização das comunicações no Brasil, que estão na mão de 6 famílias, 6 barões da mídia. Você já disse certa vez que a melhor forma para lidar com isso é o controle remoto. Você acha que isso é suficiente, Ciro? 2 minutos para a resposta, candidato. Meu estimado companheiro Guilherme Boulos, eu é que tenho muita alegria de ter muita convergência e afinidade com você. Eu só tenho inveja da sua idade, mas nada que o tempo não resolva. A minha questão é pragmática, não é? A minha questão é pragmática, é assim, nós temos capital político, qualquer um de nós, para conseguir de um Congresso Nacional reacionário uma regulamentação da mídia que confronte o oligopólio das organizações Globo e toda a outra mídia nepotista que nós temos? Na minha opinião, humildemente, não temos. Por que razão? Porque o Tasso Gereissati é dono das televisões no Ceará, porque o Collor é dono das televisões em Alagoas, porque o ACM Neto é dono das televisões da Bahia, e assim, para não cansar o cidadão que está nos ouvindo, eu que conheço a vida brasileira, sei que seria jogar um capital político fora, mas eu não deixo de considerar a grave necessidade de se democratizar a mídia do Brasil. Apenas a minha proposta é diferente de uma vindita, de uma vingança, que imporia uma regulação que eu acho que a gente não tem força política para fazer. Ao vista de que se você se eleger, eu vou lhe ajudar nessa e certamente nós seremos derrotados juntos, mas eu não creio que seremos capazes de fazer. Qual é a proposta? A ideia aqui é que você use 2 ferramentas: facilitar o acesso de tantas entidades da sociedade civil, quantas possíveis, para terem elas caminhos alternativos de produção cultural e de difusão de informação. Financiar cooperativas de jornalistas, igrejas, como é o caso aqui da TV Aparecida, financiar centrais sindicais, financiar grêmios estudantis, para dar apenas exemplos. E a outra grande ferramenta é a distribuição da verba para o governo, que depois de um corte grande que eu vou fazer, porque a austeridade é necessária, e nós gastamos bilhões de reais que faltam para a moradia, para a saúde, para a segurança, para a educação do nosso povo, com propaganda até de monopólios. Pois bem, essa verba, a partir do governo do PT, foi distribuída com maioria por mídia técnica. Isso é uma aberração, nós temos que distribuir isso com equidade, mas para estimular a diversidade. Tempo esgotado. Candidato Guilherme Boulos, mais 1 minuto e meio de réplica. Olha, Ciro, seja eu, você ou qualquer um que seja eleito, vai ser eleito com 50, 60 milhões de votos. É preciso chamar essas pessoas também para ajudar a governar e implementar o programa. E não só ficar refém desses velhos pactos de governabilidade no Congresso Nacional. Se ficar refém deles, não é que não vai aprovar a regulamentação da mídia, não aprova a revogação das medidas do Temer, não aprova nenhuma medida que sirva ao povo brasileiro. Está na hora de pensar a governabilidade de um outro jeito. E aí, nós temos condição, sim, de fazer valer a Constituição, porque a Constituição diz que não pode ter monopólio nas comunicações. Hoje tem. A Constituição diz que não pode ter político com propriedade de concessão de rádio e TV. Você citou só um, podemos citar mais. Sarney tem a Globo no Maranhão, Collor tem a Globo em Alagoas, ACM Neto tem a Globo na Bahia, Jader Barbalho tem a Band no Pará, e a lista é extensa, a gente sabe bem como isso funciona. Agora, mais do que isso, é preciso também valorizar a TV pública e comunitária. As vozes do Brasil são diversas e hoje não estão representadas no rádio e na TV. Tem que estar numa TV pública e em TV comunitária. Quem monta uma rádio comunitária hoje é perseguido pela Polícia Federal. Tem que acabar com esse absurdo. Tem que ter a comunicação como um direito humano garantido para todos e com liberdade. E liberdade é enfrentar monopólio e democratizar a mídia no Brasil. Candidato Ciro Gomes tem 1 minuto para a tréplica. Bom, já disse, se você tiver a oportunidade de servir essa grande nação, conte comigo nessa parada. Apenas acho que o capital político nosso, vis-à-vis a realidade,
não é suficiente. Eu acredito que a gente pode reformar o sistema tributário, e eu tenho uma proposta de sistema tributário mais progressivo. Por quê? Porque, explicado isso, nós organizamos maiorias contra uma minoria de privilegiado. Eu acredito que é possível mudar completamente, por exemplo, a lógica do cartel financeiro. E eu quero guardar as minhas energias, o meu capital político, para enfrentar este centro do processo. É evidente que a hipertrofia da mídia é um problema, mas nós precisamos ter um pouquinho de mais respeito pela nossa sociedade, porque eu não sou dos tais que não acreditam na inteligência popular. Nós estamos aqui numa rede de TVs que a Igreja Católica e suas entidades leigas promove, e isso é uma alternativa de informação. Por que o povo eventualmente prefere estar vendo a novela? É preciso que a gente respeite isso e faça da educação do nosso povo um caminho verdadeiro. Ok, candidato, obrigado.